Oi pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira bem simples de você classificar pontos críticos usando a derivada segunda. Funciona da seguinte forma: vamos supor que você está num ponto crítico x0 do tipo derivada igual a zero e você sabe também que a derivada segunda é contínua perto do ponto x0, ok? Aí você faz o seguinte, calcula a derivada segunda nesse ponto x0. Isso vai dar um número e você vai olhar para o sinal desse número. Vamos supor que ele é negativo. O que está acontecendo é que a derivada segunda é negativa no ponto x0. Mas como ela é contínua, isso quer dizer o seguinte, que perto do ponto x0, ela sempre vai ter o mesmo sinal do f' de x0, que é negativo. Em outras palavras, perto do x0, o gráfico tem que ser assim, ele tem que ser côncavo para baixo, como esse, e tem que ter uma reta tangente horizontal aqui no x0. Então, a única possibilidade que existe é um gráfico como um cume de montanha, o que mostra que o x0, nessas condições, vai ter que ser um máximo local. Não é simples? Então, você tem nesse primeiro desenho a situação que eu acabei de descrever, derivada primeira zero, derivada segunda negativa. Então, o gráfico fica côncavo para baixo com uma tangente horizontal, portanto, máximo local. Se a derivada segunda for positiva no ponto x0, aí o gráfico vai ficar assim, ele vai ser côncavo para cima, né? Porque é positiva no ponto x0 e perto também, porque a derivada segunda é contínua. Então fica côncavo para cima, mas tem essa tangente horizontal no x0. Veja que é importante saber que a derivada no ponto x0 é zero. Aí olhando para o desenho, você vê que ele vai ter que ser um mínimo local, ok? Esse é o chamado teste da derivada segunda, e eu quero que você só preste atenção porque o teste é assim, se a derivada segunda é negativa, é máximo local. E quando ela é positiva, é mínimo local. Então, pega essa função aqui de grau, polinômio de grau 4, por exemplo. Quando você deriva, dá um polinômio de grau 3, e simplesmente testando, você consegue ver que nos pontos 1, 2 e 4, a derivada se anula. Ou seja, essa função tem exatamente 3 pontos críticos. 1, 2 e 4, todos do tipo derivada igual a zero. O que eu quero é usar o teste da derivada segunda para classificar cada um desses pontos críticos. Vou começar, por exemplo, pelo 1. Como que eu uso o teste? Eu vou calcular f duas linhas no ponto 1. A derivada segunda está calculada aqui, isso é fácil porque é um polinômio. Quando você calcula em 1, vai dar 12, que multiplica 3 menos 14 mais 14, dá 3. 36, positivo. Então, como é o gráfico perto do 1? É assim, ele tem que ser côncavo para cima com uma tangente horizontal no 1, o que mostra que o 1 tem que ser mínimo local. Se fosse no 2, aí eu ia calcular o quê? O f' no ponto 2. Você sempre calcula no ponto onde a derivada primeira se anulou. Isso vai dar 12, que multiplica. Aí você faz isso aqui em t igual a 2, dá 12 mais 14 menos 28 menos 2, que é menos 24, menor que zero. Conclusão, perto do 2, a concavidade está para baixo e, lembrando sempre, você tem a tangente horizontal, o que mostra que o gráfico é esse cumezinho de montanha e, portanto, o 2 é máximo local. Tá? Então, está aqui, o 1 é mínimo local, o 2 é máximo local. E se você fizer no 4, é uma conta boba, você vai ver que a derivada no 4 é positivo, portanto, ele também é mínimo local. Ok? Não precisa nem olhar para o gráfico, tá? Só fazendo essas contas você classifica esses pontos críticos. Para essa função aqui, essa função nós desenhamos o gráfico, lembra? Num vídeo anterior. A derivada está aqui, é x menos 8 sobre x menos 2 ao cubo, de modo que o único ponto crítico é o 8. A derivada segunda existe, está aqui a expressão dela, e é contínua, portanto, eu posso aplicar o teste no ponto crítico 8. Calculo a derivada segunda no ponto 8, olho para o sinal positivo, então ele é um mínimo local, como você pode ver aqui do gráfico. Ok? Na verdade, olhando para o gráfico, você vê que o 8 é um ponto de mínimo, né? Mais do que mínimo local. Mas o teste da derivada segunda, ele só te dá a informação local, ele só garante que é mínimo local. Tá bom? Você tem que tomar cuidado porque às vezes pode acontecer o seguinte, você vai aplicar o teste e a derivada segunda dá zero no ponto. Aí você está enrolado. Por quê? Olha para esses 3 exemplos aqui.
Então você tem o x à quarta em azul, menos x à quarta em verde e x ao cubo em vermelho. Em todas essas funções, o zero é ponto crítico. Porque quando você derivar e fizer x igual a zero, vai dar zero. E a derivada segunda no zero também vai dar zero. É uma conta fácil aí. E cada um deles é de uma natureza diferente. No azul, o zero é mínimo local, no verde, máximo local, e no vermelho não é extremo local. Então, quando você tenta aplicar o teste da derivada segunda e a derivada segunda no ponto crítico lá deu zero, aí não dá para concluir nada, pode acontecer qualquer coisa. Tá? O que não quer dizer que é impossível classificar o ponto crítico. O que significa que você vai ter que usar algum outro tipo de argumento. Por exemplo, esse polinômio nós desenhamos o gráfico também, num exemplo anterior. A derivada está aqui, 4x2 vezes x menos 3, e ela se anula no 0 e no 3. Então, essa função ela tem exatamente dois pontos críticos, todos do tipo derivada igual a zero, que são os pontos críticos em que você pode tentar aplicar o teste da derivada segunda. Vamos tentar. Deriva de novo a derivada, aí você vai obter isso aqui, ó, 12x vezes x menos 2, e quando você aplica o teste no 3, funciona, porque dá 36, que é positivo, portanto o 3 é mínimo local. Mas no 0 dá bode, porque esse 12x que tem na expressão do f duas linhas faz ela se anular quando x é 0. O que você pode fazer nesse caso, por exemplo, é estudar o sinal da derivada primeira. Né? Olha só, qual é o sinal da derivada primeira? Você tem que estudar o sinal dessa função aqui. Ó. O sinal dessa função ele é simples, porque o 4x² é sempre maior ou igual a zero, então quem vai dar o sinal é o x menos 3. À direita do 3 a derivada é positiva e à esquerda é negativa. O que quer dizer que nesses dois primeiros intervalos a função f é decrescente e no último ela é crescente. E com isso, olha como eu faço para classificar agora esse ponto crítico zero usando esse diagrama. É só tentar desenhar o gráfico perto do zero olhando para essas informações. Ó. Antes do zero ela vem diminuindo, tem uma tangente horizontal e depois continua diminuindo. Então o gráfico vai ser parecido com isso, o que mostra que o zero não é extremo local, não é nem máximo local, nem mínimo local. Tá legal? Esse diagrama da derivada primeira permite classificar todos os pontos críticos, né, pessoal? Vamos lembrar como que eu faria para classificar o 3. Olha só como é fácil. Eu vou tentar desenhar o gráfico perto do 3 com essas informações. Antes do 3, a função vem descendo, aí tem uma tangente horizontal e depois do 3 ela cresce. Então, o gráfico é uma coisa desse tipo, o que mostra que o 3 é mínimo local. Tá bom? Você já sabia disso, mas eu estou só para te mostrar que quando você faz esse diagrama aqui, com o sinal da derivada primeira, você consegue classificar qualquer ponto crítico, tá? Como máximo ou mínimo local. Esse teste aqui vai funcionar para todos os pontos críticos, sempre vai te dar a informação. O teste da derivada segunda, em alguns casos, quando a derivada segunda der zero, aí ele não vai te dizer nada. Mas é claro, quando ele diz, como foi o caso do 3, é bom porque é bem mais fácil, né? Você não precisa estudar no teste da derivada segunda, você não precisa estudar o sinal de nenhuma função. Você tem que achar os pontos onde a derivada é zero. Aí você calcula a derivada segunda, que vai ser uma função, e você vai calcular a função no ponto. Então você vai olhar para o sinal não de uma função, é o sinal de um número que você vai calcular. Nesse caso, o f' de 3. Tá bom? Muito bem. Espero que você tenha entendido isso aí. Vou deixar você com um exercício só para você treinar. Exercício simples, ó. Pega essa função aqui, deriva igual a zero. Encontra os pontos onde a derivada é zero. Depois deriva de novo para achar a derivada segunda e testa a derivada segunda em cada um desses pontos onde a derivada primeira deu zero. Se a derivada segunda for negativa, máximo local. Se for positiva, mínimo local. Então faz as contas aí, dá uma pausa, né? Faz as contas e confere comigo. Pausa. Beleza, se você fez tudo certo, aqui eu estou dando a expressão da derivada primeira, derivada segunda, os pontos críticos do tipo derivada igual a zero, que são todos os que existem, são menos 1 e 1. E nos dois dá para o teste dar informação. A derivada segunda no menos 1 é 1, e portanto menos 1 é um mínimo local. Você vê aqui no gráfico. E no 1 fica negativo, então é um máximo local. Ok? Beleza, pessoal. Agradeço a atenção. A gente se encontra aí num próximo momento para fazer mais coisas bacanas aí, mais aplicações legais do conceito de derivada. Um abração, tchau, tchau.